Olá, tudo bom? Vamos dar sequência aí à nossa correção, né, a resolução das questões do seu simulado UFO, simulado 2. A questão número 23 agora. Essa questão é uma questão bem interessante, uma questão que envolve cinemática e elétrica junto. Na verdade, ela tem mecânica, né, tem cinemática e tem elétrica, tudo junto, é uma questão muito bonitinha, tá? O enunciado dessa questão é assim, ó. Eu vou ler e depois a gente faz uma representação, tá bom? Ele fala assim: considere uma esfera metálica que tem massa 10 a menos 6 kg, carga positiva de 10 a menos 3 coulombs. Ela é lançada verticalmente para cima com velocidade inicial de 50 metros por segundo, numa região onde há um campo elétrico uniforme, vertical para baixo, de módulo 10 a menos 2 newtons por coulomb. Ele quer saber qual é a altura máxima que essa esfera alcança em relação ao ponto de onde foi lançada. E é para você considerar a aceleração da gravidade igual a 10. Então, nesse caso, há um campo elétrico, há um campo gravitacional. Então, vamos imaginar a seguinte ideia. Existe um campo elétrico aqui, ó, vertical para baixo. Eu vou pegar uma carga, um corpo eletrizado, aqui. Esse corpo tem uma massa de 10 a menos 6 quilogramas, está eletrizado com uma carga de 10 a menos 3 coulombs. Eu vou lançá-lo para cima com uma velocidade inicial de 50 metros por segundo. Há um campo há um campo elétrico, não magnético, há um campo elétrico de 10 a menos 2 newtons por coulomb e a aceleração gravitacional é 10. A gente quer determinar qual a altura máxima que esse corpo será capaz de atingir. Muito bom. Então, quanto é essa altura máxima? A gente sabe que quando ele chegar lá na altura máxima, a velocidade dele vai ser zero. Bom, então vamos tentar resolver essa situação aí. Muito bem, tem muita coisa envolvida aqui, né? Vamos lá. Primeiro, esse corpo está eletrizado, é lançado numa região onde há um campo elétrico uniforme. Então, se a gente pegar um instante da subida desse corpo, com toda certeza, esse corpo sofrerá a ação de uma força elétrica. Ele está eletrizado, está num campo elétrico, ele sofre a ação de uma força elétrica. Campo elétrico tem uma definição vetorial importante, né? A gente define campo elétrico pela razão entre força por carga. E essa operação vetorial ela é importante. Quando você... Isso, na verdade, seria o inverso da carga vezes a força. Quando você multiplica um vetor por um número, o inverso da carga é um número, né? Carga elétrica é uma grandeza escalar. Quando você multiplica um vetor por um número, se esse número for positivo, o resultado desse produto tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor original. Então, o campo elétrico tem a mesma direção e o mesmo sentido da força elétrica se a carga for positiva. Se a carga for negativa, o campo e a força terão sentidos opostos. Só que nesse caso, ele disse para a gente que essa carga é positiva, é mais 10 a menos 3 coulombs. Então, o campo e a força elétrica terão o mesmo sentido. Como o campo é vertical para baixo, eu sei que atua sobre esse corpo uma força elétrica para baixo. E além da força elétrica para baixo, vai atuar sobre ele a força peso. Por quê? Porque ele está num campo gravitacional. Ele tem massa, está num campo gravitacional, ele não pediu para você desprezar esse campo,
É comum a gente encontrar questões onde a gente despreza campos gravitacionais, mas nesse caso não. Ele pede para você considerar que existe um campo gravitacional. Então, esse corpo está subindo, mas está sujeito à ação de duas forças contrárias ao movimento. Então, ele desacelera. Eu vou calcular que aceleração ele tem nesse movimento. Lembrando que essa aceleração será contrária ao vetor velocidade. Correto? É uma desaceleração, na verdade, né? Mas a gente vai calcular o módulo dela, tá bom? Então, primeiro, eu vou fazer o cálculo da aceleração. Como é que eu vou calcular a aceleração desse movimento? Eu vou utilizar segunda lei de Newton, calculando a força resultante. Eu sei que força resultante é, nesse caso, peso mais força elétrica. Pela segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Peso é massa vezes o módulo do campo gravitacional, que coincide com a aceleração da gravidade, né? Mais a força elétrica, que pode ser calculada por aqui, ó, campo vezes carga. Daqui eu vou descobrir o módulo da aceleração. Olha lá. Essa massa é 10 a menos 6 vezes a aceleração. A massa é 10 a menos 6 de novo. Gravidade é 10. A intensidade do campo é 10 a menos 2. E a carga é 10 a menos 3. Bom, aqui um pouquinho de matemática ajuda muito, né? Ó, esse 10 a menos 6 vai passar para cá dividindo. Aí 10 a menos 6 aqui, com 10 a menos 6 daqui, vai simplificar. Vai sobrar 10. Mas esse 10 a menos 6 também vai passar dividindo isso aqui, né? E isso é 10 a menos 5. 10 a menos 5 dividido por 10 a menos 6 vai dar 10. Entendeu o que eu fiz aí? Se quiser, a gente faz separadinho, ó. Vamos fazer assim, de repente fica mais fácil para você visualizar, ó. Eu vou escrever assim para você, ó. 10 a menos 6 vezes 10 dividido por 10 a menos 6 mais 10 a menos 5 dividido por 10 a menos 6. Esse 10 a menos 6 divide os dois, tá? Então aqui a gente simplifica, sobrou 10. E 10 a menos 5 por 10 a menos 6 também dá 10. Então, ele vai ter uma aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado, contrária ao movimento. Essa aceleração é contrária ao movimento. Então, na prática, é uma desaceleração. Aí eu quero saber qual a altura máxima que ele vai atingir. Como o campo gravitacional é constante, o campo elétrico é constante, né, uniforme, essa aceleração se mantém. O movimento dele é uniformemente variado. Então, a gente pode fazer o cálculo da altura. Cálculo da altura. Como que a gente vai descobrir a altura? V ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2A delta S. Muito bem, eu sei que na altura máxima a velocidade dele é nula, a velocidade inicial dele é 50, ele foi lançado com 50 ao quadrado, 2 vezes a aceleração, que é menos 20. Cuidado, aqui a gente achou o módulo dela, que é mais 20, mas esse movimento é desacelerado, então lá na cinemática ela deve ser considerada com sinal contrário à velocidade, menos 20, vezes o deslocamento, que será a altura. Daqui nós vamos ter 40 vezes a altura é igual a 2.500. Então, a altura que esse corpo vai atingir é
250 sobre 4. 250 por 4 é 125 por 2, 62,5 metros. Então, esse corpo atingirá 62,5 metros de altura. E os 62,5 metros correspondem, então, à letra C. Tudo bem? Então, a ideia é estabelecer primeiro a força resultante sobre a esfera, peso mais força elétrica, as duas estão na mesma direção e no mesmo sentido. A gente calcula a aceleração segundo a lei de Newton, e isso me dá o módulo dessa aceleração. A partir dele, calculo a altura, lembrando que a aceleração é contrária à velocidade, portanto, é uma desaceleração. Tranquilo? Abraço para você, até mais.